Olá! Bom, seja muito bem-vinda a mais essa aula, esse conteúdo, você que me acompanha aí. Bom, alguns pacientes, eles sentem o transtorno do toque. E hoje eu quero trazer para vocês algumas sugestões para melhorar, certo? E eu aprendi esse daqui com um conteúdo, tá? Um conteúdo denso, que é um conteúdo de um livro dos Eiber. E para quem não me conhece, eu sou Silviane Santos, terapeuta integrativa, e eu quero trabalhar com vocês aí um olhar sobre a lei da atração, sobre o toque e algumas estratégias e ferramentas indicadas aí por estudos em neurociências. E vamos lá entender então o que é o toque. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E obsessivo tem a ver com as obsessões. E essa palavra, o que que significa isso? Sabe aqueles pensamentos? Eles ficam invadindo a mente da pessoa, fora do controle dela. São pensamentos que ela não quer ter. Por isso eles são intrusivos. Eles ficam incomodando. E se as pessoas não souberem que isso é toque, elas ficam preocupadas, porque normalmente é o último pensamento que ela gostaria de ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tem um pensamento que ela não poderia fazer mal para a mãe dela. E esse é a última coisa que ela pensaria no planeta, mas esse pensamento vem na cabeça. Ou vem o pensamento dela se fazer mal, ou dela tirar a própria vida, sendo que ela tem medo de morrer. Então é o oposto do que ela quer. E eu vou dar um exemplo para você. Vem o pensamento de que ela pode, sem querer, fazer mal para alguém. Vamos supor que ela está lavando a louça e ela está passando a bucha na faca, e aí de repente vem o pensamento assim: bem que eu poderia enfiar essa faca nela. Uma pessoa que ela ama. E ela não quer ter esse pensamento. Só que esse pensamento é um pensamento intrusivo. Ele é aí um distúrbio, certo? Não é uma maldade da pessoa. Eu estou falando de pensamento, tá? Eu não estou falando de fazer, que a pessoa faça isso. Estou falando que esses pensamentos, eles aparecem. E você pode ser que tenha tido algum tipo de pensamento assim. Eu já tive pensamento assim. E eu vou falar para vocês. Esses pensamentos você precisa identificar para você ir eliminando aos poucos esses pensamentos, para que eles não sejam persistentes. E chegou uma fase da minha vida que eu não sabia que isso era pensamento intrusivo. Eu estava fazendo uma coisa lá, tranquila, e daqui a pouco vinha o pensamento de sexo. E aí vinha o pensamento de tendo relação. E aquele pensamento, ele vinha, ele era intrusivo, ele era numa hora inoportuna, porque muitas vezes eu estava trabalhando, não tinha nada a ver, e eu me sentia mal, porque eu estava fazendo uma anotação, daqui a pouco vinha aquele pensamento, daquele êxtase. Eu, pera lá, tem alguma coisa errada aqui. Só que eu nunca me dei conta de que esse pensamento era um pensamento intrusivo. Até porque ele foi um pensamento intrusivo durante um período. E depois ele desapareceu. Tanto que eu nem cheguei a fazer tratamento para isso. Só que depois que eu comecei a trabalhar com terapia, entender as técnicas, né, cognitivo-comportamental, eu vim observar que eu já tive alguns pensamentos assim, sim. Só que eles não chegaram a sair do controle. Principalmente quando eu tive o burnout. Antes de ter o burnout, eu tive a crise de ansiedade e eu estava numa ansiedade patológica e constante. Então eu tinha alguns toques, sim. Por quê? Porque eu esquecia o ferro ligado. Então, por eu esquecer o ferro ligado e eu ir trabalhar, quando eu ia trabalhar e lembrava no serviço que o ferro estava ligado, eu tinha que estar ligando para alguém, porque não tinha ninguém em casa. Eu tinha que estar ligando para minha mãe, para minha avó, para avisar para alguém pegar a chave, a gente pular o portão, entrar e desligar o ferro. Ou quantas vezes esse ferro ficou ligado até eu chegar do trabalho à noite e ver ele na tomada. Sorte que o ferro tem um mecanismo de liga e desliga, entendeu? Então, a minha culpa diante dessa situação fez eu desenvolver o toque, que seria eu sempre estar conferindo se o ferro está desligado antes de sair de casa. Eu sempre ia conferir, eu sempre ia conferir, eu sempre ia conferir. Então, a gente precisa identificar alguns sintomas que a gente tem. Pode ser que esses sintomas, eles perpetuem e se intensifiquem, e também pode ser que esses sintomas sejam de um outro transtorno que você esteja passando, tá? E aí, trabalhando um outro transtorno, você possa eliminar esse sintoma que está presente no momento,
certo? Então, muitas vezes você está dirigindo e de repente vem a ideia na sua cabeça de que você vai atropelar alguém, você vai passar por cima de alguém. E eu não quero falar que é isso no momento de briga, de uma encrenca no trânsito, não. Eu estou falando que esse pensamento invade e de repente ela pensa, nossa, eu atropelei essa pessoa. E esse pensamento ele vem, não tem nada a ver com o que essa pessoa quer, ela detesta ter, e esse pensamento fica entrando na cabeça dela quando ela menos espera. E ela fica sentindo que ela não tem controle a respeito sobre isso. Esse é um componente do toque. Outro componente é outra, que são as compulsões. Só que não tem nada a ver com compulsão por compra ou por comer, nada a ver com isso. As compulsões por toque são os rituais, que é aquele que eu falei anteriormente. É é, aquele que você faz para aliviar ali o seu medo, a sua culpa de que algo possa acontecer. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Coloca aqui para mim embaixo se você está conseguindo compreender, se eu estou conseguindo ser clara para você, certo? Para que eu possa simplificar melhor aí nas próximas aulas. Então, são os rituais que as pessoas fazem para eliminar o mal-estar ali, né, nas fases de que isso vem acontecer, ou para eliminar um pensamento intrusivo. Ou, por exemplo, a pessoa ficar com o comportamento de checar. Então, ela fica checando se o gás está fechado, o portão, mas não é uma vez, duas vezes, são várias vezes. Então, tá faltando um mecanismo no cérebro dela de confiar que ela já checou, de que tá tudo certo. Então, assim, ela já checou, mas daqui a pouquinho vem o pensamento invasivo de que ela não checou direito, de que alguma coisa pode acontecer, de que a casa pode explodir na madrugada. Então, ela vai lá e checa de novo. Então, ela tem um pensamento, por exemplo, a respeito de uma porta que ela acha que não trancou. Então, ela vai lá, tranca, e daqui a pouco ela levanta e vai lá de novo. Então, a pessoa que tem toque, ela tem uma dúvida patológica. Ela não consegue se conscientizar, ela não consegue sentir paz de que o que ela fez é suficiente e é uma garantia de segurança. Então, ela fica insegura, achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Algumas pessoas que têm toque, o que acontece com elas é que elas sentem que elas não têm controle sobre os perigos do mundo, sobre os problemas do mundo. Parece tudo muito grande para elas. E aí o toque é uma forma de tentar ter um controle. Então, por exemplo, é o caso de alguém que fica fazendo algum ritual do tipo, eu tenho que contar até tal número na minha cabeça, ou eu tenho que pular essas linhas, eu não posso pisar em nenhuma linha, ou eu tenho que bater na madeira ou segurar em algum lugar, ou um monte de ritualzinho. Tem gente que fala, né? Ai, não vamos pisar nessa lista aqui até chegar no ponto de ônibus. É uma brincadeira, mas às vezes, se a pessoa tem o toque, ela tem que fazer aquilo para trazer alívio para aquela sensação que ela está tendo. Então, a pessoa usa esse ritual para aliviar a ansiedade, que vai crescendo se ela não fizer alguma coisa a respeito. Então, ela fica ali com aquele mal-estar, com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, ela pensa em algo ruim que ela quer, que ela pensa que pode acontecer. Então, assim, às vezes ela pensa, meu pai pode sentir um acidente de carro. Não é nada específico, é só alguma coisa ruim que ela pensa, por exemplo, que ela vai sentir alívio com o ritual. Só que esse alívio do ritual não traz sossego muito tempo, por causa da dúvida patológica. Então, daqui a pouquinho, ela está se sentindo insegura de novo, e aí ela precisa fazer um ritual de novo. Então ela fica nesse ciclo vicioso e isso é muito sofrido. Tem gente que tem mais o lado das compulsões, né, de ficar fazendo os rituais. Tem gente que tem mais o lado das obsessões, que é os pensamentos invasivos. A pessoa nunca fez o ritual na vida, não tem essas manias, né? Muitas pessoas chamam de manias, mas ela fica ali tendo os pensamentos invadindo e causando mal-estar nela. E algumas pessoas têm um pouco dos dois. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar o toque é ensinar esse cérebro a se sentir seguro. Então, do ponto de vista aí, né, da lei da atração, o que que o Abraham falou sobre isso? Ele falou justamente que a pessoa está em sintonia com o medo, com a preocupação. Então, o que que a pessoa precisa fazer? Sintonizar com a segurança.
O que é sintonizar? Lembra que eu falei para vocês que nós somos como uma antena? E a antena sintoniza com a sua frequência? Nós somos pessoas que carregamos anteninhas. E essas anteninhas estão aí, ó, igual a antena no carro. Quando você liga uma rádio no carro e o carro está transitando, ele vai pegar uma estação, não vai? Dependendo por onde você passar, a estação vai sumir e ele vai se conectar em outra estação. E assim também é os nossos pensamentos. Ele se conecta com as frequências. Então, essa frequência que a pessoa está tendo é a frequência de medo, é a frequência que ela tem, que é a frequência de insegurança. Então, o que que ela precisa fazer? Treinar esse cérebro para que ela entre na frequência, que é a frequência aí da tranquilidade, da confiança, certo? Então, o que que acontece? Ela fica na faixa de emoção que é compatíveis com o pensamento do toque. Então, o que que a pessoa precisa fazer? Ela precisa achar uma forma de se sentir mais segura. E aí entra o quê? A neurociência, que entra, que ajuda nós com as ferramentas, né? Dizendo como que você pode fazer para se sentir mais seguro. O Inky Hanson, um neuropsicólogo, ele descreve que a gente pode focar a atenção em qualquer coisa do nosso ambiente, que seja seguro por natureza, que dê uma sensação de estabilidade, de proteção, e que ao focar nisso, você já está aí sintonizando, você está ativando uma outra área do seu cérebro, e que a ativar outra área do seu cérebro, outros pensamentos vão vir compatíveis com essa área do medo. Então, isso vai muito de encontro do que o Abraham fala. E um exemplo aí que você pode fazer isso, né, que o Inky Hanson dá para nós, é uma coisa simples, como focar a atenção que as paredes do ambiente que você está são bem sólidas, são bem seguras. Então, algo desse tipo já pode ser suficiente para tirar a sua atenção da sensação de insegurança e ativar a sensação de segurança. E eu já imagino que, como o nosso pensamento ele funciona muito como a nossa faixa de emoção que nós estamos, o nosso cérebro funciona assim. Tem vários estudos de psicologia que mostram isso. Dependendo de qual emoção você está sentindo, você tem acesso a mais pensamentos que vão te gerar mais ainda aquela emoção. Um conecta com o outro. Então, se você está numa faixa de medo, de preocupação, vão vir mais preocupações na sua cabeça. Se você está com raiva de alguém, vai vir aí na sua cabeça todos os motivos da história, do seu relacionamento, para você sentir mais raiva ainda. E assim por diante. E da mesma forma, quando nós estamos no alto da escala emocional, quando nós estamos nos sentindo mais felizes, são mais momentos para você se sentir mais feliz, para você se sentir uma pessoa mais abençoada. E não tem mais espaço para você ter pensamentos de medo, essa sensação ruim. Então, quando a gente está feliz, né, a gente está na onde? A gente está no nosso vórtice, a gente está no nosso lugar extraordinário. Então, a gente fica naquele estado, a gente não tem vontade de focar em nada que tire a gente daquele estado. E esses estudos que eu estou falando para você falam a mesma coisa. Quando você está com uma emoção mais alta, você não tem vontade de sair daquela emoção mais alta. Você não tem vontade de focar em algo que vai te tirar daquela emoção. Então, bate exatamente com tudo isso aí que também é falado na lei da atração. Então, baseado nisso, nós podemos fazer exercícios da psicologia positiva, que estuda o que traz felicidade para o ser humano, para ficar mais feliz. Então, coisas como já começar o dia já agradecendo e apreciando, não um pouquinho só não, fazendo uma listinha ali mental ou por escrito, você já vai ter um embalo de pensamentos bons. E ao dormir, isso vai te ajudar de novo. E, por exemplo, se você faz no início do dia, vai te ajudar a ter uma emoção mais alta. E isso meio que te blinda, vai te ajudar a ter menos sensações ruins, menos pensamentos invasivos, porque você não fica com acesso a esses pensamentos. Nós estamos em uma outra faixa de emoção que não é tão condizente com esses pensamentos, então é mais difícil deles virem. E eu quero compartilhar com vocês agora o que alguns estudos falam sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem esses pensamentos invasivos. E o que esse estudo sugeriu e comprovou que melhora o toque.
E é muito legal, porque o estudo mostra que quem tem os pensamentos invasivos está com uma área do cérebro muito ativa. Então a gente tem que pensar o seguinte: o nosso cérebro ele tem uma série de caminhos que estão disparando. Então são circuitos elétricos acontecendo ali. E a área que está tendo esses pensamentos intrusivos, ela está disparando exageradamente. Eu quero que você imagine que a ressonância magnética, imagine uma ressonância magnética. Se você não conhece, você um dia vai conhecer ou você busca no Google que você vai ver como que é. Uma ressonância magnética, ela mostra cores ali fluorescentes, cores vívidas, para que o médico ele possa examinar como que está a funcionalidade do cérebro. Então tem várias partes lá que estão azuis, estão esverdeadas, e nesse experimento mostra a parte que está bem alaranjada. Nessa parte da imagem que você consegue ver em cores ali, as áreas do cérebro que estão mais ativas, a área alaranjada está mais ativa. E se a pessoa praticar isso que eu vou dizer agora por um mês, depois de um mês, o cérebro está com as cores mais homogêneas. O que significa que realmente teve uma transformação e que essa área que estava ativa demais, ela deixa de estar ativa demais e está tudo funcionando do jeito mais global aí, do jeito que é para ser. Então vale muito a pena praticar. O que que esse estudo mostrou e indicou que seja feito, então, que tenha esse resultado tão maravilhoso? Indicou o seguinte, que a pessoa precisa, em primeiro lugar, compreender que ela não tem que dar bola para esses pensamentos, porque eles não significam absolutamente nada. Não significa que a pessoa vai fazer aquele negócio que ela está com medo de fazer, não significa que ela fez algo errado, é só um lugar do cérebro que ela está disparando exageradamente. E você tem que entender que isso é algo biológico, é uma tendência do seu cérebro, é uma questão física, uma questão anatômica. E que, portanto, não tem um significado maior que isso. Então, não é para você debater com esse pensamento, não é para você checar alguma coisa, não é para você tentar fazer nada de concreto a respeito. Porque tudo que você faz de concreto a respeito só alimenta o toque. Então, vou dar um exemplo. Isso aqui é um exemplo que a terapia cognitivo-comportamental explica, tá? A pessoa fazer a checagem parece que ela traz alívio, mas ela só alimenta o toque, porque ela traz a pessoa para esse ciclo vicioso de estar alimentando justamente o toque, tá? Então a pessoa, ela não aprende a fazer um negócio com atenção, né? Então ela não está presente ali, né? Ó, olha eu virando a chave, ó, fechei a porta, ó, tá trancadinha. Então, depois você não pode pensar nisso, você já fez com atenção. Então, se vier a vontade de checar de novo, você tem que resistir. Não checar. Por quê? Porque a ansiedade vai vir, o medo de não ter checado, mas isso vai passar. E esse passar, ele é terapêutico. Com o tempo, seu cérebro vai vendo que não é nada grave, que nada ruim aconteceu e vai percebendo que você não precisa checar realmente. Já se a pessoa checou a porta, checou o gás ou fez algum ritual e não acontece nada de ruim, na cabeça dela parece que só não aconteceu nada de ruim porque ela checou ou porque ela fez esse ritual. Então, por isso que isso alimenta o toque. Então, o toque, ele tem uma superstição acontecendo, né? Porque são coisas que não têm relação de causa e efeito. Você bater na madeira 3 vezes ou contar as linhas na rua que você pula, né, ali, não vai evitar que alguém sofra um acidente. Mas você vai criando uma superstição, uma ideia que você fez um ritual que a pessoa ficou segura, que nada aconteceu. Então, seu cérebro começa a acreditar que de repente teve uma correlação. Mas não teve uma correlação nenhuma. Então, se você quebra essa correlação e não faz o ritual, e eles também ficam seguros, porque eles vão ficar, porque não tem nem uma coisa com outra, não tem a ver, então você vai vendo que isso não tem sentido e que você não precisa fazer. E é aí o que a terapia cognitivo-comportamental, ela explica sobre este estudo. E quando você começa a colocar em prática, você começa, assim, a ter resultados. Então, como eu falei para você, que fica ali aquela parte ativa no cérebro, né?
que não é para você dar bola, o que que o estudo conclui e recomenda? É que as pessoas, em primeiro lugar, entendam que aquilo é algo biológico, é o seu cérebro te disparando aí demais uma certa área, e que isso faz com que ele não tenha nem acesso a informações corretas de que está tudo bem, de que você está segura, de que nada ruim aconteceu, que você não atropelou ninguém, que você não matou ninguém, não vai matar ninguém, sabe? Que não é porque você pegou a faca e teve um pensamento que isso vai causar uma morte, sabe? Ou que você não precisa lavar a sua mão exaustivamente, porque não é ter lavado um pouco menos que vai causar alguma contaminação em você, ou significa que você esteja contaminada, nada disso. Então, uma pessoa que tem o toque, ela fica sem acesso a esses pensamentos mais tranquilizadores, né? Mesmo que tenha essa sabedoria, que tenha esse conhecimento intelectual, né? Ó, tem bactéria em todos os lugares. E não é por isso que está todo mundo morrendo, né? É normal, porque nós somos colonizados por bactérias. Então, esses pensamentos, essa sabedoria, a pessoa até tem. Ela tem esse conhecimento, só que o cérebro dela não consegue acessar de uma forma que ela acredite e que isso traga tranquilidade para ela. Por quê? Porque essa área está disparando muito. Então, a recomendação desse estudo é que a pessoa compreenda que, como é apenas um disparo do cérebro, como é apenas uma característica biológica do cérebro dela, ela não tem que fazer nada a respeito. Ela não tem que debater com esse pensamento, ela não tem que checar para ver se ele aconteceu realmente, nada disso ela tem que fazer. Ela tem que simplesmente se distrair, focando a atenção em outra coisa, e conforme ela foca a atenção em outra coisa, esses pensamentos intrusivos vão continuar vindo, isso é normal, mas que com o tempo, conforme o seu cérebro está se envolvendo com outros assuntos e você ignora esses pensamentos, como se fosse lá um pássaro passando no céu, que você deixa passar, mas você não fica pensando grande coisas a respeito, você só sabe que esse pensamento é do toque e não dá bola para ele. Conforme você vai fazendo isso, o seu cérebro vai se transformando, esses pensamentos invasivos vão diminuindo, essa área do seu cérebro vai disparando menos informações, e é o que acontece. E depois de um mês, eles conseguem ver ali que aquela área não está mais tão reluzente, tão ativa exageradamente, comprovando que esse exercício funciona, esse exercício de saber que é biológico e focar a atenção em outras coisas, mesmo que os pensamentos estejam vindo, pelo menos aí inicialmente. E uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês, para quem tem toque ou para algum conhecido de vocês, e eu utilizo muito com as minhas pacientes, é pensar o seguinte quando vier um pensamento desses na cabeça. Pensar só assim: eu estou bem, está tudo bem no meu mundo. Está tudo bem, eu estou bem, está tudo bem no meu mundo. Isso é algo que, na minha experiência, ajuda as pessoas a se distrair e focar a atenção em outra coisa. Porque, às vezes, quando a pessoa só fica tentando focar a atenção em outra coisa, o pensamento do toque meio que vai contaminando essa coisa. Então, parece que todo lugar que aquela pessoa olha, que ela tentou focar a atenção naquilo, parece que aquilo faz lembrar do pensamento que ela não queria estar lembrando. Então, falar algumas frases ajuda a resumir todo esse exercício proposto aí por este estudo, que é essa ideia de saber que é biológico e que não é para dar bola. Então, é só pensar. Você pensa, tudo está bem no meu mundo, tudo está bem para mim e eu estou bem, tudo vai bem para mim. E você pode escolher uma frase que você mais goste. Eu uso com meus pacientes frases estimuladoras. Tudo dá certo para mim, as coisas dão certo para mim cada vez e cada vez e cada vez melhor. As coisas estão dando certo para mim cada vez melhor e melhor e melhor, cada vez melhor, melhor e melhor. Então, assim, a gente vai colocando frases de impacto, porque as frases de impacto, elas fazem sim o nosso cérebro se sentir melhor, se essas frases forem frases boas. Lembra, o nosso cérebro ele não sabe o que é real ou imaginário. Então, se você tem um pensamento intrusivo que traz algo ruim e desperta um sentimento ruim, por que você não pode conscientemente enfrentar?
causar um enfrentamento com esses pensamentos e fazer esse treinamento pelo menos durante um mês. Eu tenho certeza que se você fizer o exercício proposto direitinho, você vai começar a obter resultados positivos. Mas você precisa ser persistente. Por isso que nós sempre falamos, o nosso pior inimigo somos nós mesmos, é a nossa resistência em já ter tentado de tudo e não ter obtido resultado e não querer fazer o exercício, e não estar disponível a se abrir em fazer exercício, em querer se ajudar. Então escolha frases que são ditas, você pode trazer para você, independente da sua religião, da sua crença. Você pode fazer isso, as frases repetidas são como uma oração. Então você pode repetir, se você é adepta, se você é católica, você pode falar uma frase que faz sentido para você, se você é cristã, se você é espírita, não importa. Traga para você uma frase de alívio, sabe? E frases abertas, frases que, sim, frases que vão trazer um sentido para sua vida. Então, cada dia estou mais e mais saudável, cada dia estou mais e mais saudável. E quando aquele pensamento vir, você já sabe que é biológico, você já sabe que algo em seu cérebro está disparando por conta de algum distúrbio que está tendo, e você vai reverter essa situação. Então, você busca uma palavra e coloca essa palavra no lugar. Eu também fiz isso quando eu estava em crise de ansiedade, porque eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser no meu trabalho, a não ser na culpa, a não ser na sensação de vazio. Então, quando vinha o pensamento do trabalho, eu já estava em tratamento, e ninguém tinha me ensinado isso naquela época. Eu já estava em tratamento, mas eu fazia porque eu queria me sentir bem. Compreendeu? Então, essa técnica ela é utilizada para isso também. Quando eu estava em tratamento de ansiedade, o pensamento no trabalho ele era invasivo, ele sempre vinha. Eu não queria me lembrar daquele ambiente de jeito nenhum. Então, eu comecei a confrontar o pensamento do ambiente do trabalho com o que eu queria para mim. Então, eu comecei a repetir mantras, e alguns desses mantras foram desses que eu estou te dizendo. No meu mundo, tudo está indo cada vez melhor e melhor, cada vez mais melhor e melhor, melhor e melhor. Então, você pode colocar o que você quiser. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E confronta o pensamento e ele vai acabar uma hora diminuindo, tá? Conforme os estudos feitos por ressonância magnética já comprovaram. Agora, o importante é você colocar em prática. Coloque em prática e depois volta aqui me falar, tá? Certo? Então, esse cérebro é um cérebro de toque que não será mais cérebro de toque. E segue sua vida fazendo suas coisas, feliz da vida, e não se preocupe com esse pensamento, porque ele não tem nenhum significado maior, não significa que você está insegura, que você está correndo algum risco, que daqui a pouquinho você vai ver que está tudo bem, realmente. Eu espero ter ajudado e deixe aqui nos comentários, por favor, me dizendo se apoiou você, se trouxe alívio para você, se trouxe um norte para você de como agir com o toque a partir de agora. E a intenção é que traga mesmo muita luz, um direcionamento e muito alívio, porque eu sei que é realmente um transtorno que traz muito sofrimento. E eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam aplicar essa técnica na sua vida ou enviar para aquela pessoa que precisa muito resolver esse problema, que está tomando medicamento, que não está vendo resultado. E agora eu vou voltar para os meus atendimentos. Eu aproveitei o intervalo para gravar isso aqui para você. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entre em contato comigo. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Entra no grupo que eu sempre estou trazendo vídeos aqui para apoiar você nesse processo. Ah, e lá você vai receber novidades sobre o desafio de enfrentamento da ansiedade e da autoestima e muitos outros que estão vindo por aí, porque a sua vida importa e importa muito. E até o próximo vídeo. Gratidão!